aí, garotinhos e garotinhas profissionais do CPC. Sejam muito bem-vindos à parte 2 da nossa aula principiológica do acesso à justiça. Antes de começar, quero deixar um recado importantíssimo para você. Olha só, aqui embaixo tem o link do nosso Instagram e da nossa página do Facebook. Então vai lá, dá uma força aí pra gente, segue a nossa página do Instagram, curte a nossa página do Facebook, porque eu tô postando sempre coisas para você, coisas novas, notícias importantes do direito, que é muito legal no seu dia a dia. Você tá ali na correria, você dá uma lida, já adquire um conhecimento novo, ou então já relembra um conhecimento antigo, tá? Você sabe a diferença de terno, costume, paletó e blazer? Se você não sabe, já fiz um post desse esses dias, então corre lá e já aprende a diferença aí desses trajes sociais. Não obstante, eu estou prestes a lançar o meu curso de recursos, então fique muito ligado. Em breve estarei lançando o maior curso e melhor curso de recursos que você já viu nessa internet, cara. Ó, eu tô há um ano projetando esse curso, então preste muita atenção que é o curso. Você vai se tornar o profissional de recursos e não vai ter decisão judicial que vai atrapalhar aí a sua prática advocatícia. Belezinha? Vamos então aqui para nossa aula? Vamos lá se tornar mais profissional ainda do CPC. Olha só, a gente parou aí no aspecto do acesso à ordem jurídica justa, né? Esse primeiro aqui nós já vimos na aula anterior, que é a relação entre a jurisdição, solução administrativa de conflitos. Trouxe para vocês a exceção, né, da Constituição, que é o caso da justiça desportiva. E também demonstrei para vocês o interesse de agir que você, como um profissional da advocacia, vai ter que demonstrar para o magistrado. Pois bem, agora no acesso à ordem jurídica justa, eu quero retomar a leitura do artigo 3º do Código de Processo Civil com você. Vamos fazer a leitura aqui então? Olha só. Artigo 3º do CPC. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Então, o próprio artigo nos diz que não será excluída da apreciação do juiz, do fórum, do Poder Judiciário, ameaça ou lesão a direito. Isso aqui nos remete ao acesso à justiça, né? Que é o nome do nosso princípio. Aí você vem e fala, tá, professor, a gente falou tudo aqui na aula anterior de como que é administrativo, mas e o acesso à justiça em si, né? Como que ele se dá? Então, olha só, daí a gente tem essa pergunta maravilhosa que pode até ser cobrada em prova para você. O que significa dizer que nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito deixará de ser tutelada judicialmente? Olha que pergunta bacana. E para responder essa pergunta, nós temos 4 pilares importantes que faz com que o acesso à justiça seja garantido. Olha só esses pilares, ó. Ampliação do acesso à justiça, tutela jurisdicional coletiva, decisão justa e eficácia da decisão. Então são esses 4 pilares que formam o acesso à tutela jurisdicional, tá bom? Que é o tema central aqui do nosso princípio do acesso à justiça. Então agora nós iremos visualizar cada pilar desse daqui e entender o que cada um deles significa para o acesso à justiça. O primeiro deles aí é a ampliação do acesso à justiça. Olha só o que nós temos. Nós temos aí dentro da ampliação do acesso à justiça o aspecto econômico. Então, o Poder Judiciário, ele serve só para aqueles que são ricos, só para os que nadam em dinheiro, né? Os poderosos, os patrões, os milionários? Claro que não. Nós também temos a garantia à classe mais pobre. O que garante o acesso à justiça à classe mais pobre? A própria Lei 9.099 de 95, que diz que o acesso ao juizado especial não dependerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Então é um dos requisitos aí do acesso à justiça. As pessoas mais pobres têm condição de ir até o Poder Judiciário requerer do juiz uma solução para o seu problema.
seja de causas de grande valor, né? Seja de causas de baixo valor, que é a classe mais pobre. Então, se você tem uma dívida lá de R$ 200, você vai lá no Poder Judiciário, no Juizado Especial Cível, e consegue resolver isso daí. O juiz não vai olhar para você e falar, poxa vida, mas R$ 200, cara, você vai vir aqui encher o saco. Não. A gente tem aí a Lei 9.099, que estabelece que até 40 salários mínimos, né, até 20 sem advogado, acima de 20 com advogado, você pode resolver aí, né, no Juizado Especial Cível. Não obstante, a gente também tem a lei de isenção de custas, né, da parte mais pobre. Então você pode pedir a isenção dessas custas processuais caso você atue aí em uma das varas cíveis. Beleza? Então, a ampliação do acesso à justiça, do aspecto econômico, está relacionada ao acesso dessa classe mais desfavorável, mais pobre. Ok? Não só o aspecto econômico, mas nós também temos o aspecto de locomoção. Então, nós sabemos que em alguns estados do Brasil, né, o nosso país é muito extenso e a gente não tem 15% de rodovia, né, de estradas asfaltadas aí no Brasil. Então nós sabemos que em alguns lugares a locomoção é muito difícil, é muita lama, o acesso é difícil ao Poder Judiciário. Então é por isso que surgiu a justiça itinerante. Olha só que bacana. Então o Poder Judiciário, ele se locomove. É até engraçado porque nós sabemos que o Poder Judiciário é inerte. Porém, nós temos essa justiça itinerante, né, que conforme vocês estão vendo aqui na foto, ó, é um ônibus ou um trailer em que essas pessoas vão aos locais, a essas cidades de difícil acesso, né, a essas pessoas que não têm como se locomover, não têm transporte, e aí ficam lá à espera de que essas pessoas levem o problema e as suas causas para o Poder Judiciário itinerante, e aí eles vão tentar resolver de alguma forma e solucionar para essas pessoas. Então olha só que bacana, né? Então nós temos aí no aspecto de locomoção a justiça itinerante que dá o acesso à justiça a essa população carente de locomoção. Não só isso, mas nós temos também a tutela jurisdicional coletiva. O que seria a tutela jurisdicional coletiva? Nós temos aí os direitos difusos, tá? O que são direitos difusos? Eu até deixei escrito aqui para você, ó, direito de pessoas indeterminadas, mas que são ligadas por circunstâncias de um fato jurídico. Vou te dar um exemplo bem fácil aqui para você. Imagina que uma determinada marca aí de leite, tá? Isso, leite que você toma aí no café da manhã. Determinada marca de leite aí, acaba tendo algum problema ali no processo de produção do leite, e aí cai algum produto químico dentro desse leite. Algumas pessoas que ingerem esse leite passam mal, acaba tendo problema de saúde, e então o Ministério Público, tendo ciência dessa falha da empresa na produção e que pode acarretar em prejuízo a uma coletividade de pessoas, a várias pessoas, o próprio Ministério Público, através da ação civil pública, pode sim requerer do Poder Judiciário que essa empresa retire esse leite de imediato de todos os mercados, tá, que foram distribuídos. E não só isso, que avise a todas as pessoas que tiveram prejuízo, ou seja, que tiveram problemas de saúde por conta do consumo desse leite, que elas procurem o Poder Judiciário para serem indenizadas. Olha só, isso aí é um direito difuso, isso aí é um acesso à justiça que essa tutela jurisdicional coletiva dá às pessoas. Tá? Então é uma forma de fazer com que as pessoas procurem os seus direitos e procurem a resolução dos seus problemas. Não só isso, nós temos também os direitos coletivos, tá? Que é o direito relacionado a pessoas integrantes de um determinado grupo, categoria ou classe. Tá? Então a gente tem a categoria dos motoristas, né? Motoristas de ônibus, nós temos as categorias dos comerciantes, temos, N categorias por aí. Então, cada classe, cada categoria pode ali se unir e procurar resolver os seus direitos. Então, o sindicato pode brigar por um aumento no salário aí de um motorista, e aí, ele ganhando judicialmente, ele pode, óbvio, essa decisão do sindicato pode beneficiar a toda a coletividade.
Então perceba o quanto essa tutela jurisdicional coletiva ela é importante e ela dá acesso à justiça a muitas pessoas. Além disso, nós temos aí como tutela jurisdicional coletiva o contraditório, né, que é a oportunidade que o juiz dá à parte contrária, à parte ré, né, o requerido, para que ele se defenda. Tá bom? A gente vai aprender no próximo princípio, o princípio do contraditório, eu vou explicar de forma mais detalhada para você, ok? Então a gente tem o contraditório, a cooperação e a participação das partes. Então é importante que nós temos esses três requisitos num processo, tá? Por quê? Porque isso aí ajuda o juiz a definir uma decisão mais justa, tá? Porque o juiz consegue ouvir a versão do réu, a versão do autor, o juiz consegue entender de fato qual é o problema, consegue tentar dar soluções, tenta ali fazer uma conciliação, uma mediação, e se caso não conseguir, o juiz profere a sua decisão, que será uma decisão mais justa. Beleza? Então é importante que tenha aí esse equilíbrio do contraditório, cooperação e a participação de todas as partes no processo. Entrando aí nessa questão da decisão justa, né, que é também mais um pilar, o juiz no momento de proferir a sua decisão, ele deve se apegar ao quê? À Constituição Federal, né, a nossa Carta Magna. Então, o juiz sempre deve visualizar e respeitar a Constituição, que é a lei suprema. Sabemos que se ele não respeitar, porque você ainda está começando a matéria, mas você tem aí a faculdade de interpor um recurso para anular essa decisão judicial ou até reformar. Você vai aprender isso aí bem mais à frente comigo, fica tranquilo, tá bom? Então o juiz ele tem que respeitar a Constituição e também deve respeitar a lei, ok? Então se existe uma lei federal que define algo, que define que deve ser X, o juiz não pode dizer que deve ser Y, porque a própria lei, né, já define que deve ser X. E nós vivemos em um país democrático, né? Então se os deputados, que todos nós votamos, fizeram a lei em prol da sociedade dizendo que tem que ser X, então o juiz deve definir que deve ser X, né, para que haja o equilíbrio e uma decisão justa. Beleza? Para finalizar aqui a nossa parte 2, né, do nosso acesso à ordem jurídica justa, nós temos aí o último pilar, que é a eficácia da decisão. Esse pilar, para mim, é um dos mais importantes que existe. Por quê? Já viu aquele tipo de criança que não respeita ninguém, não respeita a avó, não respeita pai, não respeita ninguém? O que falta nesse lar? O que falta para esse pai e para essa mãe? Falta o quê? Falta eles ter punho, né? Falta eles pegar a rédea ali, ó. Pegar a rédea do filho e falar: opa, moleque, quem manda aqui é o pai e a mãe, não é você não, você é uma criança. Né? Acho que já se depararam com criança mal criada que você olha e você fala: meu Deus do céu, como que esse pai e essa mãe não faz nada, né? É a mesma coisa aqui no Poder Judiciário. Imagina que o juiz não tivesse poder nenhum para fazer com que a sua decisão fosse eficaz. Né? Então, cumpra, o juiz define lá, pague-se a dívida que você contraiu com o fulano. Aí o cara fala: não vou pagar, não sou obrigado, não vou pagar, e aí? O juiz ele tem que fazer alguma coisa, a decisão do juiz tem que ter um poder, o juiz deve ter o poder de obrigar a parte a cumprir a decisão, né? Senão, qual é a necessidade de ter um juiz, né? Não teria necessidade de ter juiz. Então, a eficácia da decisão ela é importante, ok? E aí nós temos 3 requisitos para que a decisão judicial ela seja eficaz. O primeiro deles é a tutela de urgência e evidência. Vocês vão aprender mais à frente comigo acerca da tutela. Que serve o quê? Serve para afastar o perigo da ineficácia da decisão pelo decurso do tempo. Então imagine o seguinte, você está com um problema aqui, exemplo, aqui é você, tá, que está assistindo, você, não sei se é homem, se é mulher, se é aluno, se é aluna, e aqui é o seu inimigo, imagina uma pessoa que você não gosta aí, tá? Imagina que você vendeu o carro para esse cara aqui, tá? E aí ele não tá te pagando e você quer o carro de volta. Não, o cara não me pagou, eu quero o carro de volta. Porém, esse cara aqui, ele vai destruir o seu carro. Ele vai falar: não, eu vou te devolver, mas primeiro eu vou arregaçar, eu vou dar cavalinho de pau, eu vou destruir, eu vou capotar esse carro. Cara, eu vou
eu vou fazer um regaço, eu vou devolver ele para você tudo destruído. Então você precisa de uma urgência, entra com o processo lá ao juiz, ó, é o seguinte, eu quero meu carro de volta, o cara não me pagou, entendeu? Financiei para ele o carro aí, financiei pessoalmente, ele não me pagou ainda, eu quero meu carro de volta. Então você precisa de uma tutela. Juiz, pelo amor de Deus, penhora esse carro, traz aqui, deixa esse carro guardado, porque senão ele vai destruir esse carro. Pelo amor de Deus. E aí, como é que faz? Precisa dessa tutela de urgência, ok? Outro exemplo, você está doente, precisa fazer uma cirurgia que custa 300 mil reais. Você não tem grana, 300 mil reais é muito dinheiro. Aí você precisa que o Estado garanta essa cirurgia para você antes que você morra. Se você não faz, você morre. E se você não paga, você não faz. Como é que você faz? Tem que pedir para o juiz essa tutela do juiz. Ó, pelo amor de Deus, eu preciso dessa cirurgia. E aí o juiz vai garantir essa tutela de urgência. Tá? Então, é um dos aspectos da eficácia da decisão. Porque a demora, nesse caso, acarretaria em um prejuízo muito maior. Outro aí é o poder coercitivo do juiz, o que eu acabei de falar, o juiz tem que ter poder, o juiz tem que ter voz, as pessoas têm que respeitar um juiz, tá? O juiz ele tem que falar A e deve se cumprir A, ou cumpre ou você vai tomar um prejuízo. Então olha só, o juiz deve se valer de mecanismos legais, tá? Mecanismos legais para impor e fazer valer a sua decisão, de modo que a parte resistente, tá? A parte que fala, não vou cumprir, não vou fazer, cumpra a sua obrigação. O juiz pode utilizar de 2 mecanismos no processo. Olha só, vem aqui comigo aqui que eu vou te mostrar quais são os 2. O primeiro é a execução indireta. Olha só, o que seria a execução indireta? O juiz, ele ameaça a parte que não quer cumprir através do quê? Através de astrentes, tá? Já se acostuma com esse termo, que você vai ouvir muito isso daqui na aulinha de execução, tá? Então, astrentes. Astrentes, o que seria astrentes, professor? Seria multa, tá? Astrentes é o mesmo que multa. Então, o juiz se utiliza de multa. Olha só, se você não cumprir, se você não fazer ou deixar de fazer, você vai pagar uma multa de X. Ou você vai pagar uma multa diária de X. E aí vai acumulando. Então, a parte, ela observando isso, ela fala, opa, eu tenho que pagar 10 mil. Se eu não pagar 10 mil no prazo, eu vou ter que pagar 15. Então, eu já vou pagar os 10 já, porque, pelo amor de Deus, eu não estou afim de ficar tomando prejuízo. Ok? E também prisão civil. Nos casos do quê? Nos casos de alimentos, né? Pensão alimentícia. O juiz define lá, pague-se em 3 dias os alimentos sob pena de prisão civil. E aí? O cara com medo de ser preso fala, não, peraí, vou lá pagar. Você é louco? Vou ficar preso, rapaz? É doido? É carnaval chegando aí, festa aí pra mim comemorar, vou estar lá na cadeia. Caramba que eu vou estar na cadeia, eu vou ficar solto, vou lá pagar logo essa pensão. Então, tá aí uma execução indireta. Não só isso, mas o juiz também ele pode se valer de outro mecanismo. O juiz pode ser até bonzinho. O juiz pode diminuir a pena do réu caso ele cumpra no prazo que o juiz estabelece. Olha só, bem como o oferecimento de melhora na situação atual do devedor. Tá? Onde está descrito isso? Lá no artigo 827, parágrafo 1º e também 701, parágrafo 1º do CPC. Então o juiz tem aí esses 2 mecanismos, ou piorar ou melhorar a situação para que o réu cumpra aí a decisão judicial. Também temos aí as sanções processuais pelo não cumprimento, tá? Então imagina que a parte fica batendo o pé, fica prejudicando ali a atuação do juiz, o juiz precisa de um documento que está na mão do réu, o réu não quer entregar, não vou dar, não vou entregar. Ah, você não vai entregar? Então você está agindo de má fé, tá? Você está incidindo em ato atentatório à dignidade da justiça. E aí o juiz vai aplicar sanções processuais contra o requerido. Para que essas penas processuais? Para convencer o cara a fazer a coisa certa dentro do processo. Senão não tem jeito, né? Igual criança mal criada que vocês vêem no dia a dia por aí. Para finalizar, nós temos aí a razoável duração do processo, tá? Que também faz parte da eficácia da decisão. Porque se o processo demora aí mais de 40 anos para resolver, qual é a garantia que você tem? Todo mundo quer resolver os seus problemas de forma rápida. Eu, pelo menos, se eu fico um dia com um problema na cabeça, eu fico louco. Juro por Deus, eu enlouqueço, cara. Eu fico doente.
Sabe, eu fico estressado, começo a perder cabelo, começo a tossir, me dá ânsia de vômito. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, então eu não gosto de ter problema, eu gosto de resolver rápido meus problemas. E aí, você tem um problema lá para resolver e o Poder Judiciário fica, ó, enrolando. Não, não pode. Eles devem o quê? Eles devem observar a garantia constitucional, né, a promessa constitucional do artigo 5º, inciso 78 e também do artigo 4º do CPC, né, que diz que deve haver a duração razoável do processo. Beleza? Então, esses são os 4 pilares. Vamos voltar lá. Aqui, ó. Esses são os nossos 4 pilares que garantem o acesso à tutela jurisdicional, né? O que eu chamo de acesso à ordem jurídica justa. Beleza? Então, respondendo à pergunta, o que significa dizer que nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito deixará de ser tutelada judicialmente? Significa dizer que deve haver esses 4 pilares. Significa dizer que deve ter ampliação do acesso à justiça, tutela jurisdicional coletiva, uma decisão justa, tá? Que observe a Constituição e a lei federal e também que a decisão judicial ela seja eficaz. Tendo esses 4 pilares, você tem o acesso à tutela jurisdicional. Beleza? Então a gente finaliza aqui o nosso princípio e agora na próxima aula nós iremos aprender sobre o princípio do contraditório. Então se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like, coloca o seu comentário aqui para mim ler depois. Eu adoro ler o comentário de vocês, tá bom? Compartilha também com o seu coleguinha que está começando faculdade igual você, tem dificuldade aí no CPC. Gostou da nossa aula? Gostei. Nossa, melhor que o meu professor da faculdade. Falou comigo? Não quero ser melhor do que ninguém, tá, gente? Mas, de repente, a aula foi melhor. Você entendeu melhor aqui, né? Não tô dizendo que eu sou melhor que o seu professor. Ainda bem. Mas, de repente, você entendeu melhor aqui. Nossa, foi muito melhor. Consegui entender. E é isso que você tem que buscar, o entendimento, tá? Se você conseguiu aprender aqui, beleza. Cada um tem uma forma de aprender, né? Conseguiu aprender aqui? Já compartilha com o coleguinha, quem sabe ele também não vai conseguir entender melhor a matéria aqui. E aí a gente vai aumentando ainda mais essa nossa família Explique Direito, tá bom? Já somos mais de 20 mil pessoas aqui inscritas no canal. E vamos subir aí esse número para que possamos ter cada vez mais aulas de qualidade aqui para todos nós, não é verdade? E cabe ressaltar que eu vou fazer aula online, ao vivo. Aula ao vivo, aula online. Aula ao vivo, tá? Então haverá aulas ao vivo. Agora que eu cheguei a 20 mil, o YouTube liberou para mim o requisito de aula ao vivo e nós iremos fazer aulinhas ao vivo em abril, vésperas de prova, tá? Então fique atento aí que na sua véspera de prova estarei ao vivo com vocês para trazer mais conhecimento do CPC. Belezinha? Beijão para vocês, um forte abraço e nos vemos agora na aulinha do princípio do contraditório. Não me abandone, hein?